Fala, nação tricolor! Sejam muito bem-vindos ao canal Tricolor News, o seu portal de notícias exclusivas do nosso amado São Paulo Futebol Clube. É com a paixão de sempre que voltamos para trazer um vídeo recheado de informações, análises e tudo o que você precisa saber sobre o Tricolor da Fé. Se você é São Paulino de coração, já sabe o que fazer, inscreva-se no canal, deixe aquele like caprichado para fortalecer a nossa comunidade tricolor e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Hoje, vamos mergulhar fundo em dois temas quentes que estão agitando os bastidores do Morumbi, em um balanço completo da campanha no Campeonato Paulista de 2025 e a polêmica ação judicial que o clube moveu na CBF. Preparem-se, porque a News Tricolor chegou para deixar você por dentro de tudo. Agora, sem mais delongas, vamos direto para a primeira notícia do dia. A campanha do São Paulo no Campeonato Paulista de 2025 chegou ao fim de forma amarga, com a eliminação na semifinal para o arquirrival Palmeiras. Apesar do revés, o torneio estadual serviu como um importante termômetro para o tricolor, que utilizou um elenco com a promissora mescla entre experiência e juventude. Ao longo de 14 partidas disputadas, o técnico Luiz Eldia rodou o elenco, dando oportunidade para 33 jogadores mostrarem serviço. E um dado que chama a atenção e enche o torcedor de orgulho é a forte presença de atletas formados nas categorias de base de Cotia. Vamos analisar agora em detalhes o desempenho do São Paulo no Paulistão, destacando os pontos positivos, os desafios e as lições que ficam para a sequência da temporada. Desde o início do torneio, a aposta na base foi evidente. Dos 33 jogadores utilizados, 13 foram lapidados em Cotia, o celeiro de talentos do São Paulo. Entre eles, 2 veteranos que retornaram ao Morumbi com status de ídolos e muita expectativa da torcida, o maestro Lucas Moura e o experiente Oscar. A dupla, que dispensa apresentações, agregou qualidade técnica e liderança ao elenco, sendo peças importantes na engrenagem tricolor. Mas o DNA de Cotia não parou por aí. A garotada campeã da Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro também ganhou espaço e mostrou que tem futuro promissor. 5 jovens talentos que brilharam na Copinha foram integrados ao elenco profissional e participaram da campanha no Paulistão: o zagueiro Neji, o volante Hugo, o lateral esquerdo Lucas Ferreira, o meia Matheus Alves e o atacante Ryan Francisco. O lateral direito Mike também chegou a ser relacionado, mostrando que a base tricolor está fervilhando de novos valores. A torcida, sempre atenta e apaixonada, clamava por mais minutos para os garotos, e o técnico Luiz Eldia atendeu aos pedidos em diversas oportunidades. Ryan Francisco, atacante de apenas 19 anos, foi o jovem que mais oportunidades recebeu, participando de 4 partidas e acumulando 123 minutos em campo. E ele não decepcionou. Ryan deixou sua marca, balançando as redes na vitória sobre a Portuguesa no Pacaembu, um gol que certamente ficará guardado na memória do jovem atacante da torcida tricolor. No quesito presença em campo, nenhum atleta do elenco disputou todas as 14 partidas do torneio. O argentino Caleri e o atacante André Silva foram os mais assíduos, atuando em 13 jogos cada. Caleri, com sua raça e entrega, somou 912 minutos em campo, enquanto André Silva, com sua velocidade e faro de gol, registrou 529 minutos. Quando o assunto é tempo total em campo, o zagueiro Arboleda, o goleiro Rafael e o meia Oscar foram os líderes. O xerife equatoriano Arboleda, com sua segurança e liderança na defesa, esteve presente em 12 partidas, acumulando 1.195 minutos. O paredão Rafael, com suas defesas milagrosas, jogou 11 vezes, somando 1.097 minutos. E o maestro Oscar, com sua visão de jogo e passes precisos, atuou em 12 jogos, ficando em campo por 1.001 minutos. A artilharia da equipe no Paulistão ficou sob o comando de André Silva, que mostrou oportunismo e balançou as redes em 5 oportunidades. Logo atrás, Caleri, Lucas Moura e Luciano dividiram a vice-artilharia, com 3 gols cada um, mostrando a força ofensiva do tricolor. No quesito disciplinar, Luciano, Alan Franco e Sabino foram os recordistas de cartões amarelos entre os jogadores, cada um recebendo 3 advertências. Mas a marca curiosa e que chamou a atenção foi para o técnico Luiz Eldia, que, na beira do campo, também sentiu a pressão e foi advertido com 5 cartões amarelos ao longo da competição. Apesar da mescla entre juventude e experiência, o São Paulo não teve vida fácil no Paulistão. O time oscilou, alternando boas apresentações com jogos abaixo do esperado, o que gerou críticas da torcida e da imprensa. O desempenho da equipe mostrou alguns pontos positivos, como a solidez defensiva em determinados momentos e a evolução de peças importantes do elenco. No entanto, a irregularidade no setor ofensivo foi um fator preocupante, principalmente em jogos decisivos. A eliminação para o Palmeiras na semifinal escancarou as dificuldades do São Paulo em jogos de grande pressão. O time criou chances, mas pecou na finalização, um problema recorrente ao longo do torneio.
Para Luiz é o dia, o Paulistão serviu como um valioso laboratório para testar formações e jogadores. Com o Brasileirão e a Libertadores no horizonte, o treinador terá desafios ainda maiores pela frente. A participação dos jovens da base foi um dos aspectos mais debatidos ao longo da competição. Embora alguns tenham recebido oportunidades, muitos torcedores esperavam um aproveitamento ainda maior dos garotos campeões da Copinha. O planejamento do clube agora se volta para os próximos desafios da temporada. A diretoria avalia reforços pontuais para posições carentes e busca um equilíbrio ideal entre experiência e juventude no elenco. Com competições mais exigentes pela frente, o São Paulo terá que corrigir os erros demonstrados no Paulistão se quiser brigar por títulos na temporada. A torcida, sempre exigente e apaixonada, aguarda uma resposta dentro de campo e espera um time mais competitivo nas próximas disputas. O Paulistão ficou para trás, mas as lições deixadas pelo torneio devem servir de aprendizado para os desafios que virão. E essa foi a análise completa da campanha do São Paulo no Campeonato Paulista de 2025. Um torneio que, apesar da eliminação, trouxe importantes aprendizados e revelou o potencial da nossa base tricolor. Mas antes de seguirmos para a próxima notícia, um rápido recado para você, torcedor apaixonado, e nos ajude a fortalecer o canal Tricolor News. Inscreva-se agora mesmo, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos são paulinos. Assim, você nos incentiva a trazer cada vez mais conteúdo exclusivo do nosso São Paulo para você. E agora, vamos para a notícia que está causando o maior burburinho nos bastidores do futebol brasileiro, a ação judicial do São Paulo contra a CBF. Guerra nos tribunais, em São Paulo pede anulação da semifinal e abalado Paulistão. O São Paulo Futebol Clube não se conformou com a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista e tomou uma atitude drástica, e entrou com uma ação na Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, pedindo a anulação da partida contra o Palmeiras. O clube alega um erro de arbitragem clamoroso e determinante no resultado do jogo, na marcação de um pênalti inexistente em cima do atacante Vitor Roque, já nos minutos finais da partida. Essa medida explosiva gerou um verdadeiro terremoto nos bastidores do futebol brasileiro e pode trazer desdobramentos impactantes para o desfecho do campeonato estadual. A diretoria tricolor está irredutível e acredita que o erro foi tão claro e gritante que alterou o rumo do confronto de maneira irreversível, prejudicando diretamente a classificação do São Paulo para a grande final. Vamos entender agora todos os detalhes dessa polêmica ação judicial e quais são os possíveis cenários para os próximos capítulos dessa novela. O lance fatídico que gerou toda a controvérsia e a indignação tricolor ocorreu já nos minutos finais do segundo tempo da semifinal. Em um ataque do Palmeiras, o atacante Vitor Roque invadiu a área e caiu após um contato mínimo com a marcação do zagueiro do São Paulo. O árbitro da partida, sem titubear, apontou para a marca da cal, assinalando a penalidade máxima. A decisão gerou protestos imediatos dos jogadores e da comissão técnica do São Paulo, que consideraram o lance normal e sem falta para pênalti. A polêmica se intensificou ainda mais com a revisão do VAR, o árbitro de vídeo. Mesmo após analisar as imagens do lance em diversos ângulos, o VAR manteve a decisão de campo, confirmando o pênalti. O Palmeiras converteu a penalidade, sacramentando a vitória e garantindo a vaga na final do Paulistão. Nos corredores do Morumbi, a indignação era palpável. O presidente do São Paulo, juntamente com a comissão técnica e o departamento jurídico do clube, iniciou um movimento imediato para reverter o que consideram uma gritante injustiça. Em declarações extraoficiais, um dirigente são paulino, sob condição de anonimato, expressou a revolta do clube e não podemos aceitar que um erro dessa magnitude defina uma semifinal. A CBF precisa ser justa e reconhecer o erro. A peça jurídica enviada à CBF é robusta e detalhada. O documento não se limita a questionar a falha na marcação do pênalti, mas também critica a atuação do VAR, que, na visão do São Paulo, falhou ao não corrigir o erro flagrante da arbitragem de campo. Segundo especialistas em arbitragem consultados pelo clube, havia elementos claros e suficientes para a anulação da penalidade, mas a decisão foi mantida, o que reforça a argumentação de erro grave e decisivo. Nos bastidores do futebol brasileiro, o clima é de expectativa e apreensão. Anulações de partidas por erros de arbitragem são eventos raríssimos no futebol brasileiro, mas não inéditos. O São Paulo aposta em um precedente recente de casos internacionais, como decisões tomadas pela FIFA em jogos onde houve interferência evidente de decisões equivocadas do VAR. O clube tricolor busca jurisprudência e exemplos em outras ligas e competições para fortalecer o seu pedido. A reação do Palmeiras diante da ação do São Paulo foi de ceticismo e desdém. Dirigentes do clube alviverde minimizaram a contestação, entendendo que se trata de uma tentativa desesperada do São Paulo de mudar o resultado no tapetão. Em declarações à imprensa, um dirigente palmeirense ironizou a iniciativa tricolor em futebol se decide dentro de campo. O VAR analisou,
O árbitro manteve a decisão e o jogo seguiu seu curso. Esse é o esporte. A bola agora está com o Tribunal de Justiça Desportiva, o TJD, que deverá analisar o pedido do São Paulo com urgência. A final do Paulistão se aproxima, e uma eventual anulação da semifinal mudaria completamente o cenário do campeonato. Em caso de parecer favorável ao tricolor, a semifinal poderia ser remarcada ou, em um cenário extremo, resultar em uma classificação direta do São Paulo para a final, caso a irregularidade seja considerada grave o suficiente para invalidar o resultado da partida. A torcida são paulina, como era de se esperar, se mobilizou em massa nas redes sociais. A hashtag Justiça para o São Paulo rapidamente se tornou um dos tópicos mais comentados do Twitter, com milhares de mensagens de apoio ao clube e vídeos do lance polêmico circulando amplamente, reforçando a tese de erro crasso da arbitragem. Já a torcida do Palmeiras, em contrapartida, ironiza o movimento tricolor e afirma que o São Paulo deveria focar no planejamento da próxima temporada em vez de buscar atalhos jurídicos para uma eliminação que, segundo eles, foi justa dentro de campo. A polêmica transcendeu as torcidas e envolveu ex-jogadores, comentaristas esportivos e analistas de arbitragem. Enquanto alguns veem no pedido do São Paulo uma ação legítima em defesa da lisura do campeonato e do uso correto do VAR, outros acreditam que a iniciativa pode abrir um precedente perigoso para o futebol brasileiro, onde decisões de arbitragem passariam a ser contestadas judicialmente a cada rodada, judicializando o esporte e gerando ainda mais insegurança jurídica. A CBF, até o momento, não se manifestou oficialmente sobre o caso. No entanto, fontes internas da entidade indicam que a cúpula da confederação já está ciente do pedido do São Paulo e deverá emitir um parecer nos próximos dias. O prazo curto até a final do Paulistão impõe uma pressão extra para que a decisão seja tomada com rapidez e clareza. Nos bastidores, há quem veja o movimento do São Paulo como parte de uma estratégia maior para pressionar a CBF e a arbitragem brasileira, que tem sido alvo de críticas constantes ao longo da temporada por conta de erros e controvérsias em diversas competições. A disputa pelo título estadual, que já é intensa dentro de campo, agora se estende para os tribunais, em um capítulo inédito e tenso da rivalidade entre São Paulo e Palmeiras. Caso o São Paulo tenha sucesso em sua reivindicação e consiga a anulação da semifinal, o clube pode escrever um marco na história recente do futebol brasileiro. O tricolor pode se tornar o primeiro clube a conseguir a anulação de um jogo de semifinal de um campeonato dessa magnitude por erro de arbitragem, abrindo um precedente inédito e que certamente gerará debates e discussões acaloradas no mundo esportivo. O Palmeiras, por sua vez, mantém seu planejamento para a final e aguarda a definição da CBF sem alterar seu cronograma de treinos. O técnico Abel Ferreira já instruiu seus jogadores a ignorarem a polêmica e manterem o foco na busca pelo título estadual. A novela semifinal do Paulistão ainda terá capítulos importantes nos próximos dias. Caso a CBF negue o pedido do São Paulo, o clube ainda terá a possibilidade de recorrer ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, o que poderia arrastar a decisão para além do prazo previsto para a final, gerando um impasse logístico e jurídico ainda maior. Se a semifinal for de fato anulada, o Campeonato Paulista enfrentará um verdadeiro caos, com a necessidade de se estabelecer uma nova data para a partida, impactando o calendário do futebol nacional e a preparação dos clubes para outras competições. A rivalidade entre São Paulo e Palmeiras, que já é uma das mais acirradas e apaixonantes do futebol brasileiro, ganha um novo e eletrizante capítulo, repleto de tensão e incertezas. O desfecho dessa história poderá definir não apenas o finalista do Paulistão, mas também a credibilidade do sistema de arbitragem no Brasil e a forma como os clubes lidarão com erros de arbitragem no futuro. O torcedor, ansioso, acompanha cada novo movimento desse embate jurídico que pode transformar um erro de arbitragem em um dos casos mais emblemáticos e polêmicos do futebol brasileiro nos últimos anos. A expectativa agora é pelo posicionamento oficial da CBF e os possíveis desdobramentos que essa decisão poderá causar. Independentemente do resultado final, uma coisa é certa, o Campeonato Paulista de 2025 já entrou para a história como um dos mais polêmicos e controversos da era do VAR. Resta saber se o desfecho será definido dentro de campo ou nos tribunais. E essa foi a bomba que sacudiu o mundo do futebol, o São Paulo pedindo a anulação da semifinal contra o Palmeiras. Um caso que promete gerar muita discussão e polêmica nos próximos dias. Nós, do Tricolor News, vamos seguir acompanhando de perto todos os desdobramentos dessa história e trazer para você, torcedor tricolor, todas as informações em primeira mão. E para você não perder nada, mais uma vez, pedimos, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho. E não se esqueça de deixar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Qual o seu palpite para o desfecho dessa polêmica? A CBF vai anular a semifinal? O São Paulo tem chances de reverter a eliminação nos tribunais? Participe, deixe o seu comentário. E fique ligado no Tricolor News para mais informações exclusivas do nosso São Paulo.
Até o próximo vídeo, Nação Tricolor!